E falar em cara não ser eleito a nada, cara, eu quero fazer uma comparação em que o público no chat... Sim. Toda hora surge esse assunto. Eu te perguntei da tua vida acadêmica e você mostrou que você já estudou bastante. Fui professor, ingressei em doutorado muito antes de 30 anos, fui professor efetivo de Universidade Federal antes de 30 anos, mas numa época que a Universidade Federal o cara ia vestido e tal, não era saciseiro. Hoje em dia você entra na Universidade Federal, parece que você tá numa cadeia, velho. Você parece que tá numa cadeia, um cheiro pichado, de droga. sujo, não, droga, os caras, o professor com sandália havaiana, na minha época, se fosse de calça jeans, você tomava esporro. O cara lhe humilhava, dizia, você acha que você tá onde? Que falta de respeito é essa? Bermuda? Você tá maluco? Agora o professor de bermuda, de sandália, fuma maconha, né? Junto. Mas aí, cara, a comparação é com o Enéas. Porque o Enéas também é um camarada estudado e que falava assim, falava a verdade e era tratado como doido, né? Como alguém... mas ele foi o deputado federal mais votado da história do Brasil, até o filho de Bolsonaro, né? Tipo assim, um cara teve 3 milhões e 600... naquela época, bicho, 3 milhões e 600 mil de votos era voto com uma zorra, viu? Tinha muita gente que tava pagando pau. Inclusive, eu trabalhei na campanha de Enéas. Eu apoiei Enéas. Tirei título, inclusive, pra votar nele. Com 16 anos, eu tirei título pra votar em Enéas. Rapaz, tinha muitas coisas que ele dizia que eu não concordava. Só que a maioria de nós, ninguém nasce adulto, todo mundo nasce criança. Isso. A maioria das pessoas aceitam inicialmente. O próprio Lenin tem um livro, Socialismo, Doença Infantil. A maioria das pessoas, quando elas são crianças, morais e mentais, elas acreditam que o governo tem que dar saúde e educação e que investir em saúde e educação vai melhorar alguma coisa, vai piorar. O governo não tem que se meter em nada. O prefeito, o governador, ele tem que mandar na saúde e na educação do seu filho. O interesse dele é que a saúde de vocês, a educação de vocês seja boa ou ruim. Que você seja dependente ou independente, rico ou pobre, inteligente ou estúpido. O governo quer te fuder, porra. O governante, o interesse do governante é ele prejudicar. É esculhambar com o seu filho, com sua família. Você vai dar mais poder pra um cara desse? O que o governo poderia fazer, em alguma outra época que os pais fundadores identificaram, é as funções próprias do Estado, que é a jurisdição e justiça. Os verdadeiros servidores públicos são aqueles que fazem funções de Estado, que é defesa, jurisdição e polícia. O resto dessa galera não era pra ser servidor, e o Estado não tinha nem que se meter nem regular isso, né? E o Enéas? É isso, o Enéas era um cara que tinha posições, que eu apoiava em alta, tinha uma posição que ele trazia a verdade, inclusive de Epstein e tudo mais, já naquela época, mostrava os grandes grupos mundiais e tal, só que ele viveu em uma época que, mesmo um cara como Enéas, tinha menos acesso à informação do que 99% das pessoas têm hoje com a internet. Ele ainda tinha alguns cacoetes esquerdistas, mas que eu considero que são típicos daquela época, né? Um cara como Enéas provavelmente nunca deve ter lido Mises ou ouvido falar em Rothbard, coisas que hoje em dia a maioria dos adolescentes sabe quem é, e ele não teve acesso, né? A gente vive em um mundo, comparar o mundo de hoje com a época de 30 anos atrás, é comparar a época de 30 anos atrás com a época medieval, né? Pô, se fosse professor do Leão, você deixaria ele filmar a sua aula? É ilegal. Alguém dá ordem a uma pessoa... Eu acredito, na minha interpretação legal, que se um servidor público ordena a uma pessoa do público que tem direito a estar ali, a não filmar uma coisa que não tem nenhuma previsão legal, ele viola a legalidade, viola a moralidade e é ilegal. Professor é criminoso, então? É abuso de autoridade. O professor é criminoso. Qualquer ordem sem respaldo legal, a denominação disso no direito é abuso de autoridade, não é isso? É exatamente isso. A denominação no direito, quando você dá uma ordem a um servidor, dá uma ordem a um administrado sem fundamento legal, o nome disso é abuso de autoridade, não é isso? Exatamente. Pô, teve um professor qual que é a pena para abuso de autoridade hoje? Rapaz, tem pena? Rapaz, é demissão por nunca mais poder voltar pro serviço, tipo 10, 15 demissão anos. Demissão por justa causa do professor? Dá pra enquadrar tanto administrativamente essas questões aí dele incorrer em crime. Poderia, se tivesse moralidade, se a porra desse não fosse um antro de O Coelindo. Sim. A maior... Rapaz, eu tô dizendo a você, na Federal da Bahia, o maior evento acadêmico da história da universidade foi o Coelindo, pô. Não é uma coisa que aconteceu num buraco ali, tipo uma coisa que os caras fizeram escondidão. É a principal evento acadêmico com mais financiamento, a porra toda era o Coelindo, porra. É isso aí que é a Federal hoje em dia, rapaz. E aí você se desencantou com a área acadêmica e... Não, eu sempre percebi que havia algo muito errado nisso. A questão é que na época que eu fiz graduação na UFBA, os professores pelo menos ainda tomavam banho e usavam sapato. Hoje em dia o pessoal parece craqueiro, pô. O cara de sandália havaiana e cheio de piolho, de micose. E você, na Universidade Federal, hoje em dia acabou. Inclusive esse negócio de BI, bacharelado em porra nenhuma, desmoralizou mais do que as cotas. Na minha época que eu dava aula, ainda tinha analfabeto cotista. Agora baixou mais o nível. Porque pior do que o cara ser analfabeto é o cara ser submisso ao professor. Hoje esse esquema do bacharelado em porra nenhuma, se ele não fizer exatamente o que o professor manda, ele não vai sair com graduação de nada. Então o cara tem que se submeter a ser militante, a fazer o que os caras mandarem, não é isso? Exato. E os concursos lá são esquemas fechados, não é isso? Hoje em dia é concurso público, magistratura, qualquer concurso de magistério, qualquer concurso que tenha uma
uma fase subjetiva, eles são totalmente controlados. Hoje em dia, as universidades são aparelhos, né? Da esquerda, né? Como os tribunais, né? Sim. E como foi que você enxergou isso e rompeu essa bolha e criou que aqui era uma merda, eu sempre soube que isso aqui era uma merda. A questão é que eu achava que em outros lugares talvez não fosse merda, né? Aí depois que eu fui para outros lugares, eu vi que eles pelo menos têm como tem um QI maior, o Brasil é o único país do mundo a o QI diminuir durante 5 décadas seguidas. Isso nunca aconteceu. É o oposto do Lean Effect. Inclusive, a gente conversa... Foi ano passado, foi o primeiro ano que o QI no Brasil diminuiu, não foi? Não, durante 50 anos, todas as pesquisas indicam que todas as décadas o QI do Brasil caiu. Isso nunca aconteceu no Brasil. Inclusive, tem referência no livro, isso tudo, já é bem documentado. É o oposto do Lean Effect. Geralmente, os países todos, quando enriquecem, o QI aumenta, porque as pessoas passam a estudar mais, têm acesso à comida e tal. Aqui no Brasil tem acontecido o oposto. Durante 5 décadas. O que você daria de conselho para um menino de 18 anos, 17, que está começando a vida agora, saindo do ensino médio? O que ele pode adquirir ou o que ele pode buscar para ter um futuro à frente ou ir para outro lugar? Como você acredita que ele pode ter esses próximos passos que ele deve tomar? Só faça uma faculdade se for de graça, alguém pagar para você. Se você tiver que tirar dinheiro de sua família, de seu pai, de sua mãe, tirar dinheiro do seu trabalho para fazer faculdade, você não tem condição de fazer faculdade. Ou você vai fazer uma ESA, um EPIC, uma AFA, um EFON, isso aí é trabalho de homem. Aí, e mesmo desmoralizado, o cara sai com emprego, não é isso? Vale a pena fazer faculdade no Brasil se você fizer uma faculdade grátis. Que vai acabar, o Lula tá prometendo que vai cobrar federal, não é isso? Se você quiser fazer uma faculdade grátis, faça. Mas tenha noção de que um trabalhador braçal, um pintor, um eletricista, um encanador, um motorista de Uber no primeiro mundo ganha mais do que a maioria dos engenheiros aqui nesse país. É muito mais vantagem, se você tem menos de 30 anos, você é honesto, tem gente que tem peixe. Se você fosse sobrinho do Tarcísio, é melhor você ficar aqui, não é isso ou não? Exato. Se você fosse o filho de Lula, o filho de Lula tá ruim, fica aqui? Não, é ele isso. pode fazer inclusive maravilhoso. O que quiser, não é isso? Dá porrada em mulher, a porra não dá nada, não é isso? Pois é isso. Se você tiver peixe, pode ficar. Você tem peixe, tem mumunha, você é herdeiro, beleza, aproveite. Se você é honesto, quer crescer honestamente, não tem nada pra você aqui, caia fora, velho. Caia fora em alta. Agora, o mais importante não é você sair fisicamente daqui, é você tirar a sua renda daqui. Tem muito menininho aí tendo habilidade em programação, trabalhando para o exterior e gastando um pouco aqui no Brasil. Agora, até para você fazer isso, é importante que ele passe uma fase no exterior. O moleque de 15 a 20 e poucos anos está numa fase que ele está com a cabeça aberta a entender outras culturas, aprender outros idiomas. Hoje, quem não tem noção de arquitetura, programação em inglês é um analfabeto, bicho. Exato. E só tem uma forma de aprender a nadar. Eu posso falar 1 milhão de anos de natação, 10 anos de curso de inglês, não vale 6 meses de imersão, né? É lógico. Ou não? Hein? É lógico. Eu até conto de uma experiência que eu tive, Renatão. Eu fui pra Ásia, né? Eu fui pra Hong Kong, quando eu era mais moleque, né? A trabalho. Rapaz, os caras, as mulheres lá ficam tudo em dócil com cara, porra, com cara com barba e tal, né? Comeu em alta lá, arrepiou Hong Kong, né? Vai ter uns brother lá. Rapaz, os caras botaram um pocando, as mulheres lá ficam tudo insana. E ficam ovulando só de ver o cara, não é isso? Hein? Eu não. Mas é engraçado você comentar disso. Teve uma vez que eu tava na rua, numa dessas feiras livres, eles têm, inclusive, vende peixe não, e aqui, vivo. Aqui você tá na altura média. Lá você era alto. Não, eu sou lá um monstro, você, lá, a barba, você. Aqui você é um cara na média, lá você é um mega shed, né? É isso que eu digo. Rapaz, você é filho de classe média, aqui você é branco, aqui você é intelectual, aqui você é rico, lá você é negro, lá você é analfabeto, que eu não falo inglês direito, foda-se seu diploma de 5º mundo, lá você é baixo, lá você é pobre, lá você é desgraça, você vai ter que. E muito mais homem que mulher, não é isso? Isso. Mas o exemplo de Hong Kong era o seguinte: eu andei num carro de Uber X por diversas vezes por lá, e os caras com BMW X1, pô, carro que aqui é de empresário, o cara usando lá pra carregar. Nos Estados Unidos, porra, a caixa de bom preço tem Corolla e negócio que aqui é carro de rico, né? Exato. Corolla e Civic, porra, Corolla é o da empregada, é o do caixa do bom preço, né? Exato. Do Walmart. Não, o pessoal compra carro usado por um preço excelente, assim. Então é uma experiência muito boa pra você que é moleque aí, eu não sei quais são as suas percepções aí do seu futuro, mas eu indico mesmo, foi pro inglês, programação, arquitetura. Se você não souber isso, você é analfabeto. Buscar pra onde você vai, consolidar a renda em moeda forte. Você tem que seguir sua verdadeira vocação. Sua verdadeira vocação, ser missionário, padre, você pode ter uma vida muito feliz e produtiva, não é isso? Amém. Agora, se sua verdadeira vocação for ter mulher, for ter filho, você tem que cumprir seu papel de provedor e protetor. E para isso você vai ter que acumular riqueza. Trabalhar ou não? muito antes. Para você claro. ter uma mulher decente com 30 anos, você tem que começar a acumular riqueza e conhecimento com 20. E não é a hora de você ficar neném, brincando, recebendo. Quem recebe Bolsa Família? Quem recebe como é no cadastro único Vale Gás? Esse cara vai para algum lugar na vida? O cara tá recebendo dinheiro para se manter na merda, não é isso? Pois é. Então, boa noite, Renatão. Sou conterrâneo aqui da Bahia e queria tirar uma dúvida contigo. O que você faria se você tivesse hoje seus 20 anos de idade, fosse você mesmo, fazendo lá sua faculdade, eu não sei se era de Direito ou Engenharia na época,
e você recebesse essas Red Pill que você dá de alguém como você, o que você faria na cidade hoje em dia, velho? Quando eu tinha 20 anos, eu fazia faculdade de Direito de manhã, fazia faculdade de Engenharia de tarde. Eu dava aula no ICEA, no Rui Barbosa, nessas escolas públicas de noite. E alternava, na época que eu não dava aula, eu era agente de BGE, eu ia de noite bater de porta em porta e fim de semana lá, correr atrás de preencher os formulários. Era bem ocupado essa época minha, viu? Agora, se eu tivesse hoje 20 anos, eu não faria faculdade. Hoje no mundo a educação real é absolutamente oposta à instrução real. Quantas pessoas tem pagando 10, 15 mil reais por mês pro cara fazer medicina 5 ou 6 anos, para depois fazer mais um ano de médio curso, para depois fazer 2 anos de residência, que ele gasta mais do que ganha, para depois começar a ganhar dinheiro. Imagina se esse cara colocasse isso em alguma coisa que Isso porque rendesse... é um dos únicos cursos que ainda tem um retorno. Não, né? e tem um retorno relativo, porque o número de médicos no Brasil tem dobrado a cada 8 anos. E quantas faculdades tinham? Quando eu fiz vestibular, tinham 3 faculdades de medicina na Bahia, bicho. Quantas faculdades tem hoje? E essas 3 que eu estou mencionando já multiplicaram o número de vagas também, né? Hoje tem mais de 20 faculdades de medicina na Bahia. Esses diplomas não vão valer nada daqui a 10 anos. Esqueça isso. Eu, se tivesse 20 anos, eu ia procurar migrar para algum lugar que eu conseguisse ter um ganho relevante, aprender os idiomas e poupar. Eu ia buscar ganhar dinheiro, velho. Ganhar dinheiro, dirigir Uber. Depende muito de vocação. Eu também não, né? Uber não, acho que Uber não, o cara não ganha dinheiro não, Renato. Eu tive uma aula foi no começo. Eu nem sei se o cara ainda é vivo. Minha primeira aula da faculdade foi de aula de cálculo 1 com um cara chamado Gozula, um indiano. O cara demonstrou 1 mais 1, aí ele foi até a fórmula de Bhaskara e voltou, sem dizer nada. Aí quando alguém perguntou alguma coisa, o cara deu os 3 xingamentos em espanhol, começou a falar uns negócios lá em indiano. Aí, caralho, isso aqui tá foda. Eu vou me fuder aqui. Eu não tenho vocação pra isso, não. O cara demonstrou com identidade e tal, de 1 mais 1 até esse Gozula, pô, deu aula em vários lugares no indiano aí. Só que ele não falava português direito, às vezes se retava, soltava um xingamento em espanhol e tal, falava um idioma que ninguém entendia lá. Aí eu cheguei em casa e digo, porra, meu pai e minha mãe tá foda, eu preciso que vocês aluguem uma placa de táxi. Pra mim é melhor que aquela porra lá, não tem condição, não. Aí eu disse, não, rapaz, segura aí mais um mês e tal, se você realmente ver que não tem sentido e tal. Aí eu fui ficando e aquele negócio na volta a gente compra, na volta é nunca, né? O temporário tende a ser permanente, né? Não foi aquela forçação de barra. Pai e mãe geralmente acham que são educacionistas. Ele acha que a educação vai transformar a pessoa numa pessoa mais produtiva e melhor moralmente, que é uma mentira. A educação normalmente faz uma instrução formal, faz o cara ser menos produtivo, porque ele perdeu os melhores anos da vida dele, e inferior moralmente, porque hoje em dia tem uma doutrinação de tudo que não presta, né? Mas é isso. Eu buscaria qualificação em alguma coisa que eu tivesse vocação. Se eu fosse malhadão, altão, um louro de olho azul, eu ia procurar ver o que é que será ser modelo, surfista e tal. O ideal em segundo lugar, jogador de futebol, né? Se eu fosse craque, eu queria ser jogador de futebol. O problema é que 99 jogadores de futebol não ganha porra nenhuma, ganha salário mínimo, né? E ainda a maioria é assediado por pedófilo, cheio de pedófilo aí, esse negócio. Aquele cara do Bahia lá que deu soco na cara da mulher de Neymar mesmo, disse que aprendeu a ser viado no Bahia, né? Como é o nome do cara? Que era casado com um cara lá, que é isso, porra. Eu não sei. Mas o cara que deu murro na cara aí depois descobriu que o cara era viado e tal. Como é o nome do cara, pois? É isso. O Léo que sabe, o Léo o próprio Pelé, na entrevista da Playboy, admitiu que a primeira relação dele foi com o roupeiro lá. O cara passou 40 anos lá, assediando os meninos lá. É isso, esse negócio de jogar de futebol é um ambiente que é foda também. Mas é isso, o ideal era ser artista de televisão e tal. Em segundo lugar, jogador de futebol. Depende da vocação do cara. Tem pessoas que têm vocação de fazer trabalho de homem, que é a melhor coisa pra ele ir pra legião estrangeira, bicho. O cara chega lá, vai ter amigos de 30 países, vai receber bolsa de estudo de 2 mil euros, receber um passaporte novo. Depende da vocação. Se o cara tiver vocação de trabalho de homem, é legião. Se o cara tiver vocação de trabalhar mesmo privado, empreender. Se o cara não sabe o que fazer, buscar alguma coisa que ele faça um curso em pouco tempo. Sei lá, eletricista, instalar limpar ar-condicionado, que ele chegue lá, meta a cara e ganhe dinheiro, começar a dirigir Uber, ganha habilidade. Na hora que ele começar a falar o idioma melhor, ele começa a ser garçom, auxiliar de cozinha. Meter a cara, velho. Só existe uma forma de aprender a nadar. Em teoria, lendo livro? Como é que aprende a nadar? Se jogando. Você vendo alguém que tá nadando e depois testando, não é isso ou não? É verdade. Rapaz, aplausos pra excelente resposta do Renato aí.